Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente trazer, olha, esses desenhos. A gente vai fazer esses desenhos. O primeiro será a nossa base, esse segundo, o terceiro, esse aí, e o quarto será treinos para nós. O que vamos trabalhar com isso? Vamos trabalhar sombra e luz. Eu vou fazer o desenho com vocês, fazer o desenho bem simples. As pessoas sempre me cobram, quer ver o desenho, quer ver, então eu vou fazer o desenho para hoje, vou mandar os desenhos. Depois a gente vai vir pintando, de início a gente vai pintar esse primeiro que tô fazendo, esse que tô fazendo agora, olha. Que vai ser alguns vasos, 3 vasos, onde a gente vai trabalhar em todos eles sombra e luz. Vamos pintar bem simples, tendo dessa vez o objetivo principal, a observação das sombras e das luzes. Olha só, gente, vou começar a fazer esse risco, como sempre eu vou jogar a minha ideia. Será esse vaso que tem linhas bem definidas, bem retas, então eu vou usar a régua para me auxiliar. Olha só, a parte de cima ela é mais larga, a base é mais estreita. As linhas laterais, elas precisam ter o mesmo tamanho. No meu vaso, eu coloquei 15 centímetros de altura para essas linhas. Essa linha aí, ela tem 6 centímetros. Vou tendo cuidado de passar com a régua, porque no tecido, ele é um pouquinho mais difícil de fazer que no papel. No papel, a gente poderia simplesmente estar dobrando o papel e conseguindo linhas mais certinhas. Essa daí tem 3,5 centímetros. Tá mostrando a parte lateral. Todas essas, assim, olha, na vertical, elas têm 15 centímetros. Essa parte daí, ela precisa subir, ficar um pouco mais alta que as outras, para que a gente possa ver a parte de dentro do vaso. É como se estivéssemos olhando um pouquinho de cima. Aí, eu deixei com 4,5 centímetros. Veja que antes eu joguei minha ideia e depois eu saí arrumando as minhas linhas. Essa daí tem 11,5 centímetros. Para essa aí, a outra de trás precisa ter o mesmo tamanho. Não pode ser tamanhos diferentes. Então, agora eu vou medir novamente 11,5 centímetros e vou marcar. Quando a gente faz esses vasos com essas linhas assim muito retinhas, muito certinhas, é bom, fica até mais fácil, porque aí a gente pega a régua e ajuda. O circular, dependendo da esfericidade dele, a gente pode também estar usando uma tampinha. Eu vou usar aqui no meu uma tampinha para você ver, que fica bem prático. Olha só, esse meu vaso, ele está pronto. Preciso acender um pouquinho para você visualizar melhor, mas já tenho esse vasinho pronto. Agora, eu vou jogar a ideia do meu outro vasinho, onde eu quero colocar ele. Gente, eu tô colocando só a ideia. Depois eu pego uma tampinha e ajeito essa ideia para não ficar um círculo torto. Como é a ideia, veja que eu vou colocando ela mais apagadinha, que eu enxergue. Tô fazendo até um pouquinho mais forte para que vocês possam visualizar em casa, mas no geral eu faço até mais apagadinho que isso. Aí, depois, eu vou acendendo, quando eu vejo que tá bom ali, a minha ideia ficou boa, é o que eu quero. Olha só, agora eu pego uma tampinha, qualquer tampinha que você tem em sua casa. Essa daí, de um lado ao outro, medindo com a régua, dá 13,5 centímetros, mas fica bem a seu critério. Você coloca aquela que você tiver. Olha só, agora eu melhoro esse em volta, lembrando que esse vaso está um pouquinho atrás do outro. Olha só, tá vendo? Que esse outro tá na frente. Então, a gente não pode passar essa circunferência, esse círculo, por cima do outro. Ele tem que ficar atrás. Vou fazer uma base aí nesse chão, uma base para esse vaso. E vou cortar, dar um corte aí na parte de cima. Eu coloquei a tampinha só para me dar uma ideia, mas não precisa ficar tão arredondada essa parte aí de cima, tá? Olha só.
Agora, vou ver, aí vou tirar as minhas medidas, a altura dele. Eu vou medir um lado e o outro, para ver se as duas estão na mesma altura. Não está, tá vendo? Então, eu vou diminuir esse lado que tá mais alto, para que fique na mesma altura que o outro. Pronto, agora está certinho. Veja que se fosse no papel, a gente simplesmente apagaria isso aí. Sendo no tecido, não dá para apagar, não é isso? Olha o que eu tô fazendo, estou achatando um pouquinho essa circunferência em cima, porque é um corte que tem nessa região, não dá pra gente fazer ele tão redondo quanto em volta. Vou ver o meio, aí embaixo, vou tirando as medidas que eu acho necessário. Vou verificando pouco a pouco. No papel, era só você dobrar isso aí no meio, desenhava um lado, dobrava no meio, passava com o carbono, já mostrei isso aí a vocês, e daria tudo certo. No tecido, não tem como eu ficar fazendo essa movimentação. Agora, gente, eu vou colocar outro vaso aí em cima. É um estilo de vaso que as pessoas me pedem muito. É uma jarrinha. Olha só como ela é. Ela tem toda essa circunferência com essa parte de cima, por onde derramamos o líquido. E tem também uma asinha. Vou jogando a ideia um tanto forte o meu risco, para que você consiga visualizar. Desse lado aí, olha, eu já vou jogando a ideia e também marcando a asinha para ela. Olha só como é básico fazer uma jarrinha dessas. Aí, eu vou fazer só um modelinho para essa asinha. Diferenciar um pouquinho, não deixar totalmente liso isso aí. Faço outro risco bem semelhante aí em cima, arredondando ele, porque ele não vai descer para a asa, não, ele tem que fechar nessa região aí em cima. E a nossa jarrinha já está basicamente, a ideia já está jogada. Está basicamente pronta, agora a gente vai acender e corrigir, fazer pequenas correções. Vou enlarguecer ela um pouquinho embaixo, deixar ela mais arredondada. E já temos os nossos 3 vasinhos, né? Essa jarrinha e os 2 vasos. Vou acendendo tudo isso aí, dá um pouco mais de grafite para você visualizar melhor. Olha só, eu não vou mudando mais o meu desenho. Aqui e ali eu largueço um pouquinho ou deixo um pouquinho mais estreito, mas, no entanto, eu vou mantendo a minha ideia. Esses vasos, eu vou trabalhar com vocês, nós vamos pintar eles da forma mais simples possível. Não é tão fácil pintar vasos, por isso que eu quero fazer ele numa pintura bem simples. No entanto, o que a gente vai observar em tudo isso é porque a gente coloca algumas sombras, algumas luzes. Eu vou vendo, vou mostrando a você a necessidade que tem da gente escurecer uns cantinhos e clarear outro, ou seja, aquele trabalho de sombra e de luz. Estou acendendo mais isso aí. A minha ideia já está formada, o meu desenho já está pronto, eu não vou colocar enfeites pelas laterais, eu não vou enfeitar isso não, gente. Eu vou deixar só os vasinhos, nós vamos pintar ele, mas vai dar pra gente aproveitar. Veja que eu coloquei em um pano de prato, vai dar já pra gente aproveitar. A gente faz um chão com vasos. Podemos colocar até umas vegetaçõezinhas rasteiras nesse chão, para enfeitar um pouquinho, mas a nossa ideia será essa e uma ideia que a gente já pode aproveitar. Não precisa fazer assim em um pano qualquer. Se você quer fazer como uma amostra, tudo bem. Se não, de repente, você pode estar fazendo até num paninho usado aí da sua casa, para deixar ele mais bonitinho, deixar ele mais enfeitado. Olha só, gente, presta atenção nesse pedacinho aí de baixo. Esse pedacinho faz parte dessa jarrinha aí em cima.
Vamos ver? Olha só. Eu vou marcar por cima desses vasos que estão na frente, o desenho, que seria o desenho completo dessa jarrinha aí atrás. Tá vendo? Aí, desce por esse lado esquerdo também e olha só, o pedacinho dela aí embaixo. Viu que aparece? Então, na hora de você fazer um desenho, você precisa ter uma noção da proporção daquilo que você quer fazer. Tem alguns pedacinhos, assim como esse aí pequenininho, que pode aparecer. Os elementos que estão desenhados ou pintados na frente podem não cobrir tudo aquilo que tem ali atrás. Pode aparecer uns pedacinhos do que está feito ali atrás também. O que estou sugerindo aí agora? Você pode pintar esses vasinhos e, de repente, colocar uma decoraçãozinha pintada sobre essa cerâmica, sobre esse barro, sobre o elemento do que ele é formado. Tá vendo? Esse, gente, foi o nosso desenho principal. Mas a gente vamos precisar treinar um pouquinho essa coisa de sombra, de luz. Então, do nosso desenho principal, eu vou fazer mais 3 desenhos, um para cada vasinho, para a gente treinar em casa, tá bom? Olha só, eu vou fazer primeiro aquele vaso, o nosso primeiro vaso que desenhamos lá. Tô jogando aí a minha ideia. Vou deixar por enquanto só a ideia. Na hora que eu for mandar para vocês, eu vou pegar a régua, vou dar uma arrumadinha nele. Enfim, nesse momento eu quero jogar a minha ideia para os nossos treinos. Olha só, coloquei meu vaso e agora eu tô colocando aí desse lado esquerdo algumas uvas. Eu vou fazer umas uvas assim, um tamanho maior, para você que está iniciando ter uma facilidade maior em fazer, em treinar a pintura dessas uvinhas. Vou usar também poucas cores, fazer elas uma pintura assim bem facinho, mais facinho que der, para poder você tá conseguindo pintá-las com tranquilidade. Olha só, temos um vaso, temos um cachinho de uva, vou acrescentar mais aí. Vou fazer desse lado direito uma folha, uma folhinha de uva também, de pezinhos de uva. Vou fazer ela com uma dobrinha e vou colocar na frente desse vasinho 2 uvinhas presas a um cabinho. Olha só, vou colocar essas 2 e vou jogar um cabinho aí onde elas ficaram presas. Agora, a minha ideia está colocada no papel, eu vou acender melhor, olha só, tô colocando aquele detalhezinho também, depois a gente vê. Se ficar muito difícil de você fazer, você não pinta esse detalhezinho. Se você achar que dá, que consegue, você pinta ele. A nossa ideia é a sombra e a luz, não é muito detalhar, não. Não se preocupe muito com esses detalhes menores. Agora, eu vou acendendo isso aí, vou colocar um pouco mais de grafite para que você possa enxergar melhor. Você veja que eu tenho sempre o costume de ir passando o lápis várias vezes. Eu não consigo fazer aquela linha contínua até terminar o meu desenho, sempre fica torto, então eu prefiro ir fazendo assim, ó. Vou passando o lápis, levantando, passando até chegar naquilo que eu quero. Veja que eu vou sempre levantando o meu lápis, ou indo e voltando, ou levantando. Eu tenho uma praticidade maior em fazer dessa forma. Vou acender também o vasinho, depois se houver alguma correção, eu quiser melhorar alguma coisinha, até porque eu sei que vai haver quando eu colocar a régua aí, para deixar essas linhas mais certinhas. Mas tudo bem, a ideia é acender isso aí para você visualizar e jogar a minha ideia de treino para as nossas sombras e luzes. Vamos jogar aí algumas cores e depois vamos ver onde e por que colocar sombra e luz para elas. Vou só acendendo, veja que as modificações que vai tendo são mínimas. A gente percebe que as linhas não estão ainda muito retas, mas não se preocupe, por enquanto não.
Como eu disse, depois eu vou dar uma arrumada nesse risco para poder mandar para vocês. Quando eu mando esses riscos, eu os deixo no Facebook, nas fotos do meu Facebook, coloco nas fotos do Instagram. Vou colocar esse detalhezinho aí, mais acesinho também. É uma ideia, é uma opção, você faz ou não, fica muito a seu critério. São apenas manchinhas que a gente acaba colocando em cima da base, da parte pintada do nosso vaso. Vou acendendo e melhorando as pontinhas dessa folha de uva, de pé de uva. Vou deixar essa dobrinha aí, eu sei que ela é chatinha para quando a gente tá iniciando, mas é justo por isso que eu vou deixar ela aí, para você ir ganhando essa noção. Ela é muito boa pra gente ter a ideia de sombra e de luz. As minhas duas uvinhas e o cabinho que disse que faria segurando elas. Pronto, gente, essa é a nossa primeira ideia. Eu vou só riscar um pouquinho aí, grafitar um pouquinho, só para dar uma colocada nesse vaso, nessas frutas, no chão, para ter uma ideia melhor. Eu, quando coloco um chão, eu acho que eu tenho uma visão bem melhor daquilo que desenhei. Eu gosto de colocar um chãozinho. Veja que é um grafite bem ralo, rápido, somente para dar uma leve sombreada aí embaixo. Agora, gente, vamos ver o nosso próximo vaso, que foi aquele redondo. Olha só, eu coloquei a tampinha de uma vasilhinha, risquei ela. Vou achatar um pouquinho a parte que encosta no chão e vou achatar também essa parte de cima, onde vai ter o corte e a entrada do vaso. Tá vendo? Achatei esses dois lados e as laterais eu vou deixar bem redondinha mesmo. Vou colocar o corte da boca do vaso. Vamos apagando essas sobras, esses risquinhos que não vai servir mais pra gente. Aí embaixo também vou apagar as sobras. Veja que ficou mais achatado essa base e essa parte de cima. Vou colocar a base para o nosso vaso, esse risquinho aí. A gente tem que ter um cuidado nessa hora, para que os dois lados fiquem iguais. Para que o nosso vaso não acabe ficando torto. Você vai passando o grafite, vai olhando, e conforme você vê que tá ficando direitinho, ficando do jeito que você gostaria que fosse, você vai deixando mais forte esse grafite. Vai deixando ele bem mais aceso, mais visível. Olha só, o nosso vaso, a nossa ideia de vaso já está colocada. Já dá para ver direitinho, é mesmo isso que eu quero. Vou só acender um pouquinho mais, arrumar essa parte de cima. Essa parte precisa ficar razoavelmente igual também, o melhor, mais igual possível, que você conseguir colocar. Vou deixar um enfeitinho também aí, uma ideia para um enfeitinho na pintura desse vaso. E agora, gente, olha só, preste atenção como é fácil fazer essa florzinha. É uma papoula. Fiz esse pedacinho de um círculo, vamos assim dizer. As bordas, olha, eu entortei um pouquinho, ficou quase que um sorriso, não é isso? Agora, feito isso, olha o que eu fiz, parti ali no meio, ficou meio parecido um lábio, não é? Para baixo, eu vou colocar 3 pétalas, olha só, 2 basicamente inteiras para as laterais e uma partida no meio. Ou seja, a do meio acabou ficando por baixo das laterais. E na parte de cima, eu vou fazer o mesmo. Vou colocar as pétalas laterais inteiras, descendo para o centro da flor. E a central aparecendo só um pedacinho dela. Isso é opcional, isso não é regra, tá bom? Fiz a parte central da flor e minha florzinha já está aí pronta. Muito básica.
As folhas ficam bem a critério. Você pode fazer elas maiores, menores, as bordas mais certinhas ou assim bem irregular. Fica bem a seu critério. Eu vou colocar em cima 2 botões. Olha só os cabinhos dele, parece um cabinho de guarda-chuva, não é isso? Aí, vou fazer um botãozinho assim bem simples. Vou colocar primeiro uma pequena parte que eu vou pintar de verde, isso aí. Umas sépalas. E vou colocar umas pétalazinhas para esse maior. Esse menor será mais simples ainda. Será quase como esse jarrinho redondo. Distribuir mais umas folhas. E vou colocar esse galinho que tá segurando essas flores e essa flor e esses botões, passando lá pro outro lado. Vou colocar mais um cabinho. Esse cabinho será para alguns enfeitinhos que a gente pode estar colocando aí, em volta da flor, para dar uma beleza a mais à nossa pintura. Tá vendo que tô colocando os enfeitinhos aí do lado? Pronto, esse cabinho será correspondente a isso. A nossa ideia já está aí jogada. Esse vaso redondo, com uma papoula, 2 botões e algumas folhas. Vou acender tudo isso para você visualizar melhor. Acender o nosso desenho não vai ser muito diferente. Será semelhante ao que já fizemos nos outros 2. A gente vai só marcando com o grafite para que fique mais forte esses riscos e você possa visualizar melhor. No caso aqui, daria para eu passar já para o meu tecido sem precisar deixar ele mais forte. Mas aí você não ia conseguir ver bem. Olha só. Vou passando o grafite com um pouco mais de força em todos os lugares onde eu passei o meu risco bem fraquinho, bem clarinho. Se você estiver fazendo o seu risco aí em casa, eu sugiro que você coloque um pouco mais de grafite, porque depois você pode estar fotografando e guardando no seu Facebook, seu Instagram, não sei, onde você tiver um banco de fotos suas, de seus trabalhos, de suas coisas. Mais adiante você pode querer esse risco para pintar novamente e você pode ter uma foto dele pronta para você simplesmente ir lá e imprimir no tamanho que você necessitar. Olha só como vai ficando. Vou jogando também aquela ideia para a gente poder enfeitar um pouquinho o vaso, caso a gente queira, não é obrigação. E vou também riscar um pouquinho com grafite para colocar isso no chão. Eu acho que dá pra gente ter uma noção melhor de como ficará a pintura quando a gente coloca o desenho assim no chão. Faz um pequeno, um grafite assim bem suave mesmo. Olha só como ficou. Agora, gente, vamos para o nosso próximo desenho. Vou fazer aquela jarrinha. Vou jogando a minha ideia, vou marcando. Pode ficar um pouquinho diferente, mas eu vou tentar manter a mesma ideia que fiz no tecido. Sei que é um pouquinho difícil a gente fazer 2 desenhos iguais. Por essa razão, principalmente se eu for pintar conjunto, eu gosto de fazer o desenho para passar o mesmo desenho em todos os tecidos. Uma coisa que eu também não gosto de pintar é conjunto, mas tem pessoas que gostam e que pedem. Olha só, vou jogando a minha ideia. Será um vasinho menor que é do tecido. Por enquanto, menor, depois você pode pegar esse desenho, a foto dele e imprimir. O ideal é imprimir no tamanho de 2 folhas de papel A4. As 2 folhas coladinhas, ela dá um desenho ótimo, um tamanho ótimo para fazer a pintura de um pano de prato, né? Um desenho para um pano de prato. Aí, eu vou arrumando melhor a minha ideia. Vou colocando um suporte, né, para o chão, para que o vaso fique, a jarrinha fique em pé no chão. E olha que ela vai ganhando as suas formas. Vou arrumar mais essa asa. Na hora que a gente pinta o nosso vaso, se a gente achar que ele ficou um pouquinho
vazio, um espaço grande demais, que poderia ter um detalhe, ficaria mais bonito, a gente pode colocar um detalhezinho assim. Mas, se você não achar necessário, você não precisa pintar. Até porque, dependendo da cor que a gente pinta os nossos vasinhos, eles ficam bem bonitos. Para o em volta do nosso vaso, do chão em volta, eu vou colocar o desenho de um hibisco. Vou começar com o centro e vou puxar as pétalas em volta. Você pode fazer um círculo um tanto oval e depois você marcar o meio dele e sair distribuindo as pétalas. No entanto, esse eu comecei do centro onde eu puxei as ideias de pétalas. Vou puxar as folhas em volta da flor, você coloca quantas quiser. Olha só, vou colocar 4 folhinhas. Você pode estar colocando quantas você achar necessário. E para esse lado direito, eu vou puxar uns botões. Olha só, vou puxar um botão bem fechadinho e outro um pouquinho já mais aberto, querendo abrir, vamos assim dizer. Primeiro, eu vou fazer aquelas sépalazinhas verdes que tem na parte de baixo, não é? São 2 camadas, uma mais alongada e outra menorzinha. Agora, vou fazer a pontinha do botão, desse daí. O de baixo já mostra mais as pétalas. Olha, coloquei uma folha por trás dos botões. E outra folha encostando no chão. Um botão bem mais abertinho e o outro bem mais fechado. Agora, eu vou começar a acender toda essa ideia para que você possa visualizar melhor. Não será diferente dos outros desenhos, vou só colocando o grafite, passando o grafite e deixando mais marcado. Como eu disse, é bom que você também faça nos seus desenhos isso. Principalmente, gente, quando a gente vai grafitar, é bom a gente ter o risco bem delimitado e saímos grafitando no em volta. Eu gosto de fazer isso, dependendo do desenho também que estejamos fazendo, para que fique um risco principal, uma separação mais marcada entre realmente as separações dos elementos. Olha só como vai ficando aí meu desenho, vai ficando tudo bem mais visível. Vou colocando também aquela ideia de enfeite para o vaso, opcional, assim mais escurinha. Vou acendendo esses botõezinhos. Olha só, a folhinha que tem aí por trás, tudo vai aparecendo bem melhor. E esses serão os desenhos que eu vou usar para a gente treinar a questão de sombra e luz. Primeiro, nós vamos ver aquele que fiz no tecido. Eu estou colocando tudo isso aí no chão agora. Depois que a gente vê aquele que fiz no tecido, a gente vai começar a pintar esses também, tá bem? Olha só, um grafite suave para a gente colocar esse vaso e essa flor, esses botões, essas folhas no chão. Bom, pessoal, olha como ficou os nossos desenhos. Para hoje, a ideia que vou trazer para vocês é essa. Logo mais, a gente volta para dar cores a todos esses desenhos e cores voltadas para as pessoas que estão iniciando. Beijos, pessoal. Até um próximo. Tchau!